Já estão aparecendo aí a minha tela? Sim, está, professor. Pronto, então vamos embora. Para vocês estar tela cheia aí, eu não vejo mais vocês aqui a partir do momento que eu boto. Tá? Então bora, vamos embora. A gente vai falar hoje sobre um assunto que vocês todos já tiveram aí com certeza, um bom conhecimento com o pessoal da cardiologia, né? É uma coisa muito falada, que é a síndrome metabólica. Só que a gente vai detalhar um pouco mais além, né, hoje, para ver alguns detalhes, principalmente de por que tratar a síndrome metabólica, e da fisiopatologia como um todo, de tudo que pode a síndrome metabólica acarretar. Esse nome, na verdade, apareceu depois de vários anos, de quando foi descrito a primeira vez pelo, se eu não me engano, o sobrenome é Riven mesmo, H-E-A, um americano, né? E que observou que algumas patologias andavam em conjunto, andavam juntas, né? Na época, ele resolveu chamar de síndrome X, que era uma incógnita. Será que realmente essas patologias tinham alguma coisa a ver, se entrelaçavam de forma em que a fisiopatologia delas estivessem em congruência? E aí, posteriormente, começaram a chamar síndrome de Riven, e posteriormente foi chamada de síndrome plurimetabólica, e até que se chegou a um consenso de chamar síndrome metabólica, que era exatamente quando você encontrava no mesmo paciente a tendência de ter alguns critérios, obedecer a alguns critérios, aonde se chamava atenção a presença de obesidade, a intolerância à glicose, ou a resistência à insulina, vamos falar de resistência que é mais amplo, a hipertensão e as dislipidemias. Então, atuou-se como uma constelação de interligados fisiológicos, bioquímicos, clínicos e metabólicos que aumentam diretamente o risco de doença cardiovascular e de diabetes, que é exatamente composto por esses 4 irmãozinhos aqui, que apesar de serem bem diferentes, mas eles são mancomunados um com o outro: a obesidade, a resistência à insulina, a dislipidemia e a hipertensão. Vocês podem me apartar a qualquer hora, tá? A qualquer momento, para não ficar uma coisa só eu falando. Bem, a síndrome metabólica ela é constituída por várias características que se entrelaçam quando estão junto àquelas 4 condições que a gente citou agora. Então, a adiposidade visceral, ou seja, a gordura visceral, a resistência à insulina, a liberação excessiva de ácidos graxos livres e de citocinas inflamatórias pelos adipócitos viscerais. Vejam, prestem atenção que são os adipócitos viscerais, que são adipócitos, células extremamente, de um metabolismo extremamente ágil, digamos assim, e esse tecido gorduroso visceral que é o grande problema. A distribuição da gordura que é o problema. A gordura periférica, ela é uma gordura menos inflamatória, é uma gordura que não libera, a mobilização da gordura ela é menor, e é o que a gente chama até de gordura boa, a teoria do peso bom, a gordura periférica, a despeito de se trocar. Existem drogas como, por exemplo, as tiazolidinedionas, também conhecidas como glitazonas, em que ela, apesar de aumentar o peso no paciente diabético, ele diminui o risco cardiovascular e controla o diabetes, porque ele tira a gordura visceral e redistribui, coloca em outro local onde essa gordura não vai ser tão prejudicial, que é exatamente a gordura periférica. O estresse oxidativo, a dislipidemia e a aterogênica, a hiperglicemia, a disfunção endotelial, a hipertensão e um estado que prevê hipercoagulabilidade, aumentando assim o risco de formação de trombos e o risco, claro, de ter um evento cardiovascular. Bem, como a gente vai, que critérios a gente vai obedecer? Eu vou contar uma pequena historinha, mas o que a gente usa realmente são os critérios, atualmente são mais os critérios do IDF, ou do IDF, da Federação Internacional de Diabetes, né? A OMS, ela logo inicialmente, ela sugeriu que você detectasse intolerância à glicose através do HOMA, que é um modelo de homeostase humana,
que é onde você vai ver se o paciente tem como calcular, tendo a dosagem da insulina e da glicose, como calcular se o paciente ele tem déficit de produção de insulina ou se ele tem resistência à ação da insulina. É o chamado HOMA-IR, para a resistência à insulina, e o HOMA-beta, para quando há deficiência de produção de insulina, se referindo às células beta-pancreáticas, certo? Então, a OMS sugeria fazer o HOMA e mais 2 desses critérios aqui abaixo. A hipertensão, que ela considerava acima de 16/9, uma relação cintura-quadril, que isso aí não é utilizado como critério hoje, maior do que 0,9 para homens e maior do que 0,85 para mulheres, hiperlipidemia, quando o triglicerídeo tivesse maior ou igual a 150, um HDL menor do que 35 para homem, menor do que 39 para mulher, e uma microalbuminúria, ou seja, a perda de albumina urinária maior do que 20 microgramas por minuto. Então, se eu tivesse um HOMA alterado, quer dizer, comprovando resistência à insulina, o HOMA-IR, mais 2 desses 5 critérios, você teria critério para diagnosticar síndrome metabólica. Mas isso aí foi mudando. Então, posteriormente, isso aqui é só como se calcula o HOMA, a título de vocês terem conhecimento, até porque isso é utilizado não na prática diária, mas isso é utilizado principalmente a nível de pesquisa, né? Então, você vê, o HOMA-IR seria a insulinemia de jejum em 1.000 unidades por litro, vezes a glicemia de jejum em milimol por litro. Isso aqui é só você multiplicar dividir a glicemia que a gente usa aqui em miligramas por decilitro por 18, que você vai ter ela em milimol por litro. E dividindo essa continha aqui por 22,5. Então, você teria o valor do HOMA-IR. O HOMA-beta, você faz 20 vezes, né, a insulinemia de jejum, também em 1.000 unidades por litro, dividido pela glicemia de jejum em milimol por litro, menos 3,5. Outra conta aqui para você ver a questão. Tá? É para vocês saberem que existe. Bem, aí veio um órgão americano, o NCEP, através do estudo, o ATP3. Então, o NCEP, ATP3, ele disse, temos aqui 5 critérios. Se você tiver 3 ou mais dos critérios abaixo, nós teríamos a síndrome metabólica, né? Então, teria que ter a obesidade abdominal, que aqui já foi dado pela circunferência abdominal e não mais pela relação cintura-quadril, né? Onde você teria mais do que 102 centímetros para homem de circunferência abdominal e maior do que 88 para mulher, você já teria um critério de obesidade abdominal. Mas o triglicerídeo maior do que 150, o HDL menor do que 40 para homem, ou seja, subiu o critério, e menor do que 50 para mulher, que também subiu o critério. A PA caiu para maior ou igual a 13 por 8,5 e a glicemia maior do que 110. Observem que isso aqui ainda foi no tempo em que se considerava glicemia normal, quando era maior do que 110. Mas aí veio o que a gente usa mais comumente, eu acho que a grande maioria dos endocrinologistas usam atualmente, que foram os critérios do IDF. Melhor adaptáveis porque eles adaptaram a obesidade abdominal relacionando a aspectos étnicos, e que vocês veem aqui embaixo, onde você continua utilizando a circunferência abdominal. A circunferência abdominal em relação à relação waist-hip ou cintura-quadril, ela praticamente tem a mesma grau de predição, digamos assim, de evento cardiovascular, e é mais simples, não precisa estar fazendo cálculo. Então, se viu que só a circunferência abdominal já seria suficiente para se ter uma noção da obesidade visceral. Então, o que é que a Federação Internacional de Diabetes sugeriu? Em homens com maior do que 94 centímetros de circunferência abdominal em europeus, maior do que 90 em sul-americanos, chineses e asiáticos, maior do que 85 em japoneses. Então, aqui você já estabeleceu por raça. E nas mulheres, mais do que 80 centímetros nas europeias, sul-americanas, chinesas e sul-asiáticas, e mais do que 90 centímetros em japoneses. Então, seriam os critérios do ponto de vista de etnia. E isso presente, é obrigatório ter a obesidade abdominal para o diagnóstico da síndrome metabólica, mas isso presente em associação a 2 ou mais desses critérios abaixo, que continuou o triglicerídeo maior ou igual a 150, só que a glicemia, o ponto de corte, caiu para 99, né, quer dizer, maior ou igual a 100, e com HDL menor do que 40 para homens, menor do que 50 para mulheres, isso aqui permaneceu, e a PA também. Então, o que mudou aqui foi a forma de medir e a glicemia, e que foi utilizada o critério mais recente, digamos assim, para diagnóstico de alteração da glicemia, que é quando ela está
maior ou igual a 100. Então, esse aqui é o critério que a gente vai utilizar. Alguém falou? No caso, o valor do LDL não é usado, né, para critério de... Na síndrome metabólica, não. O LDL, no paciente que tem síndrome metabólica, ele tende a ser mais alto, mas ainda não é tão alto. Ele tende a ter mais a fração pequena e densa, que é mais heterogênica e elevada. Certo? Mas para critério de diagnóstico de síndrome metabólica, o LDL ele não entra Porque o que é clássico da síndrome metabólica é exatamente a hipertrigliceridemia e o HDL baixo. Certo? Isso não quer dizer que você não vai tratar LDL do paciente. Você vai tratar. Se ele tiver, principalmente se ele for diabético, que o critério é bem mais rígido, em termos da relação com evento cardiovascular, né? Desfecho. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Bem, prevalência da síndrome metabólica, ela varia amplamente pelo mundo, menor do que 10% a 84%, dependendo de onde você está estudando, de que população você está estudando. Vem aumentando na maioria dos países, pela obesidade crescente e a vida sedentária, porque a mudança na alimentação, principalmente depois da era industrial, e da facilidade que você tem hoje de se trabalhar sem fazer esforço, né? Se eleva a cada década de vida, então cada vez que você vai envelhecendo, vai se tendo mais chance de desenvolver a síndrome metabólica, apesar de que, numa idade muito avançada, isso já cai, rara antes dos 20 anos, mas tem sido relatado em crianças e adolescentes obesos. Ou seja, isso demonstra também o aumento da incidência de diabetes tipo 2 nessa faixa etária, apesar de ainda ser muito menor do que no adulto, claro, mas vamos dizer que dobrou, triplicou o diagnóstico de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, por exemplo, por conta da obesidade. A relação é direta com o peso e, pelo IDF, 1/4 da população adulta teria síndrome metabólica e que é gente que não acaba mais, né? Então, daí a importância de tratar. Nos Estados Unidos, o National Health and Nutrition Examination Survey, que é o chamado NHANES, a gente chama de NHANES para não chamar NHANES, né, que é muito feio. Mas ele verificou que, com relação ao peso, 5% de quem tem síndrome metabólica poderia ter o peso normal, 22% tem sobrepeso, 60% entre os obesos tem síndrome metabólica. Lembre-se que o fato de ter peso normal não quer dizer que você não tenha obesidade visceral. Às vezes você é um magrinho, mas barrigudo, e aquela circunferência abdominal é quem vai definir se você tem obesidade visceral ou não. A idade, se for pensar em relação à idade, 10% ocorre entre 20 e 29 anos, 20% 40 e 49 e 45% dos casos entre 60 e 69 anos. 39% da população, pelos critérios do IDF, teria síndrome metabólica. Se você usar os critérios da N7-ATP3, isso cai um pouco, porque a glicemia é um pouco mais baixa, né? E a gente viu que muda a forma de você diagnosticar a obesidade visceral. Num estudo brasileiro, verificou-se quase 26% em homens e 41% em mulheres com síndrome metabólica entre 40 e 74 anos. Então, você vê a importância de se tratar. É um percentual grande da população, principalmente feminina. Uma revisão sistemática em 9 estudos aqui brasileiros, foi verificada uma variação, dependendo de estado, de 14,9% a 65%, maior percentual na população indígena no Rio Grande do Sul, quase 30% em área urbana, 20% em área rural e 41% entre os indígenas, né, 41,5%. Então, uma prevalência muito alta. A obesidade grave, 50%, a gente chama de grave obesidade grau 2, já tem síndrome metabólica. A maioria dos estudos que avaliaram isso, estudaram o N7-ATP3, então, critério um pouquinho mais, se a gente fosse usar o do IDF, talvez esse número crescesse. Prevalência aumenta pelos critérios da IDF, vai estar aqui em cerca de 10% a 15%. Eu me antecipei e falei antes de ler o slide. Bem, um estudo feito na Finlândia mostrou, em termos de mortalidade, quase 4 vezes mais a mortalidade por doença arterial coronária no paciente com síndrome metabólica. 3,5 vezes por doença cardiovascular em geral. E 2,5 vezes maior mortalidade por qualquer causa. Tá? Isso independente de tabagismo, uso de álcool e nível do LDL. Ou seja, só ter síndrome metabólica aumenta isso a mortalidade. Nos Estados Unidos, por doença arterial coronária, você tem
35% de síndrome metabólica sem diabetes. E 55% que tem síndrome metabólica tem diabetes. Bem, vamos falar um pouquinho sobre como acontece a coisa. Tecido adiposo visceral, ele é o principal fator de risco para a resistência à insulina. Logo, por isso que o critério principal é a circunferência abdominal. O tecido, ele sendo periférico, ele é fator de proteção, como a gente falou agora há pouco. Ou seja, se você desloca gordura visceral para subcutâneo, você está protegendo o paciente do risco cardiovascular. Ocorre síndrome metabólica em lipodistróficos com gordura visceral. Isso é bem comum de se observar, inclusive, nos tratamentos para HIV com os antivirais. O paciente ele perde gordura, ele fica, inclusive, com lipodistrofia, mas ele aumenta a gordura visceral. O paciente fica livre da mortalidade e das complicações do vírus, mas está morrendo mais por doença coronariana, por infarto. Os adipócitos grandes, que são os adipócitos viscerais, eles são circundados de macrófagos produtores de citocina, ou seja, é uma doença inflamatória. A obesidade é uma doença inflamatória hoje, indubitavelmente. Multiplicam-se pouco, metabolicamente eles são mais ativos e têm uma maior atividade lipolítica, então joga mais gordura na circulação. Já os adipócitos pequenos, eles são os subcutâneos, aqueles da gordura periférica. Eles armazenam grande quantidade de ácido graxo, ou seja, ele não deixa circular. A gordura é pouco mobilizável quando ela está na gordura periférica, como os triacilgliceróis, e produzem poucas citocinas inflamatórias, ou seja, é uma doença que está basicamente dependente de alteração do tecido adiposo visceral, né, da gordura amarela. Relação da síndrome metabólica e a doença cardiovascular extremamente heterogênica. Os triglicerídeos tendem a estar altos, com LDL pequena e densa elevada, como eu falei agora há pouco, que é a chamada small dense, e o HDL baixo. Múltiplos fatores de risco vão estar associados. O risco de 1,78 para a morte ou evento cardiovascular existe na síndrome metabólica. Os diabéticos e obesos com síndrome metabólica dobra esse risco de doença cardiovascular. Ou seja, você tem um síndrome metabólica, mas eu tenho só uma resistência à insulina, eu talvez tenha aqui quase 2 vezes de risco de morte. Mas isso aqui vai para 4 vezes quando eu tenho diabetes já diagnosticado. A síndrome metabólica é um dos fatores de risco agravantes ao se utilizar o score de Framingham. Vocês já ouviram falar muito disso aí do pessoal da cardiologia, né? Aquele score para ver percentual de mortalidade em 10 anos, de acordo com aqueles critérios, né, aqueles scores que você vai pontuando com pressão arterial, sistólica, valor de colesterol, HDL, valor do LDL, sexo, né, masculino, feminino, se é tabagista, vocês já devem conhecer isso aí. Bem, e a relação assim metabólico e diabetes? A incidência de diabetes é 5 vezes maior em quem tem síndrome metabólica do que a população geral. A consequência natural da síndrome metabólica não tratada é diabetes também. Intolerância à glicose e hiperglicemia já seria franca evidência de falência pancreática. É algo duvidoso, mas se acredita bem que isso vai ser provado em breve. E rigidez similar na abordagem. Se o paciente tem intolerância à glicose, ou eu estava vendo um congresso, inclusive, que já começou, está sendo desde segunda-feira até o sábado, chamado Endodebate, então que já estão literalmente definindo pré-diabetes como não uma condição de quem vai ficar diabético, e sim como uma doença por si só. Porque no pré-diabetes já existe um risco cardiovascular aumentado, já existe um risco de complicações que no diabetes são muito mais frequentes, mas nefropatia, vasculopatia, retinopatia, já existe um risco maior do que a população geral. Então, é para ser tratada o que é chamado de pré-diabetes hoje, ou seja, a glicemia de jejum alterada e a intolerância à glicose. O diabetes com a síndrome metabólica, ele aumenta o risco de complicações micro e macrovasculares, bem como a mortalidade cardiovascular. Leia-se microvascular, como a nefropatia, porque você vai mexer lá das capilares lá do glomérulo, da retinopatia diabética. Macrovascular, a doença cardiovascular coronária, né, e a doença arterial periférica, tipo que leva à amputação de membro, etc.
Bem, com relação à doença gordurosa hepática não alcoólica, isso aqui é a sigla em inglês, mas é aqui também a gente chamava antes de esteatohepatite não alcoólica, né, chamada NASH, mas existem hoje algumas situações que se diferem quando se utiliza as siglas diferentes. Mas aqui é Non-Alcoholic Fat Liver Disease, né? Então é doença gordurosa hepática não alcoólica, diretamente relacionada à resistência à insulina e acúmulo de gordura visceral. Excesso de aporte de ácidos graxos vão estar presentes pela lipólise para o fígado. Ela eleva as enzimas hepáticas, principalmente transaminases, né? A STLT, também chamada de TGO ou TGP, e altera na ultrassonografia, demonstrando uma congestionalidade maior. A ressonância da tomografia também demonstrando a presença da esteatose, a degeneração gordurosa, que quando se dá em associação com a inflamação do tecido hepático, você vai ter a esteatohepatite, que já é uma pré-situação de futura fibrose, e aí podendo evoluir para a cirrose, apesar de ser baixo, mas cerca de 10%, já tem digo que até mais, de quem tem doença hepática gordurosa não alcoólica, vem a desenvolver processo inflamatório e cirrose, e até risco também de carcinoma hepatocelular. E a relação da síndrome metabólica com os eixos endócrinos, então a gente vai ver eixo a eixo. Hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, as adrenais vão produzir mais, o córtex adrenal vai produzir mais, levando a um hipercortisolismo subclínico. Então, que não é perceptível do ponto de vista clínico, mas é perceptível do ponto de vista de aumento de pressão, de resistência à insulina, ou seja, piorando a situação. Piora a resistência à insulina, excesso do tecido adiposo no pessoal obeso, tá? Ele aumenta a atividade dessa enzimazinha chamada 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase tipo 1, e ela é quem converte cortisona, que é uma forma menos ativa do glicocorticoide, para o cortisol, que ali é uma forma mais ativa, levando a um ciclo vicioso, ou seja, quanto mais gordura, mais cortisol, e esse hipercortisolismo vai se agravando. Com relação à hiperatividade do sistema nervoso simpático, há um aumento da termogênese, no intuito que o corpo do obeso, ele acha que a gordura está em excesso e ele quer perder peso, né? Então, isso vai levar a uma hiperatividade, ou seja, vai uma produção maior de adrenalina e noradrenalina, e isso vai aumentar um pouco a termogênese, mas também vai aumentar a hiperinsulinemia, porque as catecolaminas são hiperglicemiantes, são hormônios contrarreguladores da insulina. Ocorre uma subsequente hiperleptinemia, lembrando da leptina, que é aquele hormônio que é produzido no tecido adiposo, e que, se ele funcionar direito, ele vai dar saciedade melhor, aumento de gasto energético, e aí vai. O problema é que, no paciente que tem síndrome metabólica, ele tem resistência à leptina. Então, levando a uma hiperleptinemia. Do mesmo jeito que no paciente do início do diabetes, ou quase no período de pré-diabetes, você tem hiperinsulinemia, porque você tem resistência à insulina, né? Então, vai ter uma hiperleptinemia, redução de óxido nítrico, que a gente sabe que é um potente vasodilatador, e o aumento da endotelina 1, que esse aqui sim é um vasoconstritor, e ainda retém fluidos, ou seja, aumentando a pressão arterial. Há uma diminuição do fluxo sanguíneo para os músculos, e isso leva a uma piora da resistência à insulina, porque não chega o glicose de modo tão satisfatório para o músculo consumir. Então, a resistência insulínica periférica. A gente, quando fala na resistência central, está falando de resistência hepática à insulina. Perpetuando o ciclo vicioso com hiperinsulinemia, isso aqui é hipertensão arterial, e esse acento aqui está errado. E há um aumento da frequência cardíaca, ou seja, aumentando hipertensão e frequência cardíaca, você está aumentando o risco de ter um evento cardiovascular. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Ótimo. Qualquer coisa, às vezes a internet cai, alguma coisa assim, eu vou ficar aqui com o celular ligado aí no grupo para poder, qualquer coisa, vocês me informarem.
Bem, e a relação com o eixo do GH, do hormônio do crescimento, tem a ver também, sim, metabólico com o hormônio do crescimento, e muito, né? Então, o GH tende a cair, a diminuir. Quando o GH cai, ele é um hormônio anabolizante, então vai cair massa muscular, vai redistribuir, aumentar a percentual da gordura, né? Então, como é que isso ocorre? Há uma ação direta da insulina na hipófise. Se eu tenho resistência à insulina, eu tenho hiperinsulinemia, e essa hiperinsulinemia inicial, principalmente, né, no processo de antes do diabetes acontecer, ou só no início ainda do diabetes, você vai ter uma inibição da produção do GH a nível hipofisário. A diminuição da produção hepática das IGF-BPs, que são as proteínas ligadoras de IGF. IGF é o fator de crescimento insulina-like, né, que é o principal, a IGF-1, ela é um verdadeiro hormônio do crescimento, digamos assim. O GH estimula o fígado a produzir IGF-1 e esse IGF-1 vai atuar perifericamente, levando ao crescimento, né, da criança e do adolescente. Mas isso aqui é hiperglicemiante. E se você tem uma diminuição da produção das proteínas que são ligadoras de IGF-1, a gente sabe que quando o hormônio ele não está ligado a uma proteína, ele ligado a uma proteína, ele está na sua forma bioinativa. Quando ele está livre, na fração livre, ele está na sua forma ativa. Então, se eu tenho menos proteína, eu tenho mais IGF-1 livre, por sua vez, vai inibir também o GH, porque isso é um eixo, né? É um feedback. GH que estimula IGF-1, que IGF-1 que inibe GH. Há uma diminuição direta também da produção do hormônio de crescimento pelos ácidos graxos livres, eleva-se a somatostatina por conta dos ácidos graxos livres, e a somatostatina, o nome já está dizendo, é quem vai inibir também a produção de GH, apesar dela ter uma ação alentecedora do tráfego intestinal. Ela diminui a velocidade, ela tem uma ação a nível gastrointestinal também, mas o hormônio GH, vocês devem lembrar, é um hormônio somatotrófico, ele leva trofismo para as células somáticas. Então, se eu tenho uma somatoestatina, ou seja, ele está estabilizando, inibindo a ação, você pode ter também uma diminuição do GH. Logo, se se eleva IGF-1 também, você tem isso mais comumente nas pacientes que têm síndrome de ovário policístico, câncer, aumento do volume das adrenais e hiperplasia prostática. Se você tem menos GH, você tem aumento do tecido adiposo e também, consequentemente, ácido graxo livre, que é aterogêneo. E com os eixos sexuais, gonadal masculino e feminino, também tem muito a ver. Inclusive, é muito comum, existe até uma síndrome hoje no homem, chamada síndrome MOSH, M-O-S-H, onde você leva-se em consideração ao hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Bem, há uma diminuição da testosterona total e livre. E também da SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Igualzinho a gente teve lá agora a IGF-BP. A gente tem aqui todos os hormônios, eles têm uma proteína específica para onde eles se ligam mais para poder circular em forma da sua forma bioinativa e ser liberado conforme a necessidade. Então, com isso, há uma consequente diminuição dos pulsos de LH e há um aumento de estradiol nos homens. Então, além de baixar a testosterona, o estradiol ainda aumenta. A adiposidade eleva a aromatase. A aromatase está mais presente no corpo, no tecido adiposo. E o que é que a aromatase faz? Pega o hormônio masculino e transforma em hormônio feminino. Com isso, há uma elevação dos níveis de estradiol e estrona, inibindo a liberação de LH. Estradiol a partir da testosterona total e a estrona a partir da conversão da androstenediona pela aromatase em estrona. Há uma elevação da insulina, ela diminui o SHBG, então há também isso, e, consequentemente, a testosterona vai diminuir junto, porque se eu tenho menos proteína circulante, eu tenho menos testosterona também circulando, levando ao hipogonadismo dos homens e parece inibir diretamente a produção da testosterona. Quer dizer, além de baixar os níveis, por conta de diminuir os níveis de SHBG, você ainda vai ter uma inibição direta a nível de células de Leydig da produção de
testosterona. Há uma estimulação da insulina sobre os ovários, leva a hiperandrogenismo, é diferente das mulheres. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, no homem dá hipogonadismo, nas mulheres leva a hiperandrogenismo. A leptina ela inibe a 17,20-liase, que é uma enzima que diminui a conversão de 17-hidroxiprogesterona em androstenediona, diminuindo ainda mais a testosterona. Então, eu tenho leptina que inibe a conversão na cascata de produção de andrógenos, que vai lá de colesterol, né? O colesterol lá vai ser transformado em pregnenolona, e depois 17-hidroxipregnenolona, depois 17-hidroxiprogesterona, chegou aqui, e a androstenediona, para depois ser convertida em testosterona. Se eu não tenho a enzima que faz isso, ou inibe a ação dessa enzima, eu vou ter testosterona também diminuída. Tudo entendível até então? Sim, professor. Certo, professor. Vamos lá. Qualquer coisa, peça uma parte. Ainda sobre o eixo gonadal masculino, nos homens pode ser descrita como estado de isso aqui é hipo, faltou o I, tá errado aqui, né? Hipogonadismo hipogonadotrófico, é reversível com a perda de peso. Eu tenho pacientes que eu já vi, estava muito obeso, perder 10% do peso e a testosterona que estava baixa, duplicar ou triplicar. Maior incidência de disfunção erétil, com relação direta com a circunferência abdominal. Então, quanto mais obesidade visceral, você vai ter mais queixo de disfunção erétil. Já no eixo gonadal feminino, o que é que a síndrome metabólica vai provocar? Hiperandrogenismo secundário, a hiperinsulinemia e o LH elevado sobre os ovários. Então, esse LH elevado ele vai aumentar a produção de andrógenos ovarianos. A hiperinsulinemia, ela diminui a SHBG, a gente já viu isso, aumentando a testosterona livre na mulher. E aí, se a fração livre está mais elevada, eu vou ter mais ação da testosterona nos receptores de testosterona feminino, levando a hirsutismo, a acne, pele oleosa, alopecia androgênica, etc. A IGF-1 livre aumenta o volume ovariano e potencializa a ação do LH. O FSH baixo, ele diminui a maturação folicular, a gente sabe que é o hormônio folículo estimulante, né? E, consequentemente, os níveis de estradiol também. Hiperandrogenismo eleva a resistência à insulina. Desculpa aqui alguns erros aqui no português, porque esse slide foi revisado do ponto de vista de atualização, e eu esqueci de, às vezes, uma coisa ou outra pode ter passado do ponto de vista do português. Mas, entendam, todo mundo tem falhas e eu não estou fora disso. Vamos lá. Bem, do ponto de vista de alterações bioquímicas, o que é que ocorre na síndrome metabólica? A resistência à insulina vai fazer o quê? Ela vai levar a uma hiperinsulinemia, que não vai ser, em algum momento, passar a ser insuficiente, porque a insulina, a resistência é tão grande que ela não consegue manter os níveis de glicose, levando à hiperglicemia. Isso vai diminuir a captação de glicose também muscular pela resistência, e o aumento de produção de glicose hepática. Então, isso aqui tudo contribuindo para o diabetes chegar. A resistência à insulina também eleva a lipólise. Se eu não tenho insulina funcionando bem, eu vou ter mais lipólise, e essa lipólise eleva ácidos graxos livres, que, por sua vez, esteatose hepática, né? O esteatose está lá no fígado, diminui a insulina com o tempo, até porque o pâncreas vai entrando em exaustão e vai tendo apoptose, e também culminando na dislipidemia, que mais classicamente é a hipertrigliceridemia com HDL baixo, ou seja, a hipoalfa-lipoproteinemia, e com aumento dos níveis de LDL mais, da sua forma mais pequena e densa. Diminui a adiponectina. A adiponectina é um hormônio também produzido a nível de tecido gorduroso, mas que ele é um hormônio do bem. Talvez seja o único que eu conheço que seja tão do bem, para ir com relação à ação da insulina, do ponto de vista de contra-atacar a resistência à insulina. Anti-inflamatório e anti-aterogênico, que inibe a produção da glicose hepática e gliconeogênese, aumenta a captação de glicose e a oxidação dos ácidos graxos. A relação dela é inversa com o tecido adiposo visceral, ou seja, quanto mais alta ela está, menos tecido adiposo visceral existe. A relação inversa com a PA, ou seja, a PA fica mais baixa, o peso corporal cai, triglicerídeo cai e a inflamação diminui e a resistência à insulina diminui.
Então, seria uma salvação da lavoura. Só que a síndrome metabólica diminui a adiponectina, mas aumenta a contrarreguladora dela, que é a resistina. E essa daí sim tem uma relação direta. Quanto ela mais alta, mais tecido adiposo visceral, maior pressão arterial sistólica, maior hipertrigliceridemia e o HDL mais baixo. Então, a tal da síndrome metabólica é extremamente complexa, como vocês estão vendo, e a gente tratar uma coisa de uma complexidade dessa monta geralmente não é fácil. E com relação à terapia anti-HIV, a gente falou agora há pouco para vocês sobre a questão do uso das drogas. Os inibidores de proteases de transcriptase reversa, eles aumentam o tecido adiposo visceral e diminuem o periférico. Isso levando ao aumento da resistência à insulina. O inibidor de protease, ele diminui a diferenciação de pré-adipócito em adipócito por diminuir a ação do PPAR-gama. Esse PPAR-gama, vocês já ouviram falar dele, eu acredito, que é o receptor do ativador do proliferador do peroxisomo, que é um receptor tipo gama nuclear e que modula o metabolismo lipídico. Então, se eu tenho alterações em que levam a uma resistência à insulina, eu poderia controlar isso através do controle desse receptor. O PPAR-gama inclusive, o mecanismo de ação das glitazonas, das tiazeludinedionas, é exatamente melhorando a ação do PPAR-gama lá no núcleo celular. O PPAR-alfa é o que é responsável pelo mecanismo de ação de melhora dos fibratos. Eles atuam no PPAR-alfa. Fibratos e o ácido nicotínico. Ligação dos lípides ao receptor de LDL fica prejudicado. Então, com isso, você tem mais LDL circulante, translocação e atividade do GLUT4, ou seja, fazendo com que haja uma resistência o glúten, que é o transportador de glicose, botar a glicose para dentro da célula. Bem, já os inibidores de transcriptase reversa, estavudinos e dovudinos, aumentam os distúrbios mitocondriais e a apoptose dos adipócitos por inibirem a síntese de DNA. Então, ele leva a uma perda de gordura mais periférica. Proteínas acessórias do próprio vírus, né, do HIV, elas inibem a ativação do PPAR-gama e a ação da insulina. Então, o aumento também do fator de necrose tumoral tipo alfa, né, do TNF-alfa, por conta do aumento do linfócito T helper também. Então, eu consigo recuperar linfócitos, é bom para quem tem a síndrome da imunodeficiência, né, a AIDS, mas, em compensação, com o aumento dos linfócitos, eu vou ter um aumento de TNF-alfa, que também contribui para a síndrome metabólica. Doença de Alzheimer tem a ver com síndrome metabólica? Muito. Já foi até algum tempo atrás sugerido chamar a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, que é uma resistência à insulina a nível central, a nível cerebral, né? Então, diabetes com risco aumentado de doenças cognitivas, incluindo a doença de Alzheimer. A resistência à insulina é associada à diminuição da captação de glicose pelos neurônios, um aumento da produção de beta-amiloide, ou seja, é uma proteína que é co-secretada com a insulina a nível pancreático, mas que se deposita dando lesões, formação de placas senis e fosforilação da proteína tau. Isso tudo aqui vai contribuir para alterações cognitivas. Há uma diminuição da atividade da enzima degradadora da insulina, né? E com isso fazendo a insulina para passar mais tempo circulando, um aumento do estresse oxidativo secundário à hiperglicemia, e isso tudo colaborando para a evolução da doença de Alzheimer. E o câncer, o que é que tem a ver com a síndrome metabólica? Bem, hiperinsulinemia, IGF-1, insulina e IGF-1 são hormônios que são hormônios anabolizantes, eles levam à multiplicação celular. Logo, tem efeito, quanto mais as células se multiplicam, mais chance de ter efeitos mitogênicos que podem levar ao câncer. O WHI foi um estudo que foi feito em mulheres enfermeiras dos Estados Unidos para estudar osteoporose e, na verdade, reposição hormonal, né? Então, levando em consideração os benefícios ou não da reposição hormonal,
Também verificou mais câncer coloretal e endometrial quando você tem pacientes com síndrome metabólica. A adiponectina ele teria um papel antineoplásico, a gente já viu falar da bichinha, né? A gente falou agora há pouco. A leptina, a interleucina 6 e o TNF-alfa, papel inverso. Lembre-se que a leptina ela é importante enquanto ela funciona, mas se tem hiperleptinemia por resistência, aí ela já passa a ter um papel inverso. Há um aumento modesto no risco de câncer de mama também nas pacientes que têm síndrome metabólica. Bem, aqui só para citar, métodos de estimativa de gordura corporal, que existem algumas formas, uns cálculos aí, que alguns cientistas aí estabeleceram para, na verdade, mais para estudo a nível de pesquisa do que na prática, né? Índice de adiposidade corporal, você pegaria a cintura em centímetros, dividiria a altura em metros, multiplicaria por 1,5 e isso subtrairia de 18. Seria chamada índice de adiposidade corporal. Índice de adiposidade visceral, então você tem aqui duas formas aqui para calcular, uma para homem e outra para mulher, né? Faltou aqui, esse bichinho aqui está errado no lugar, mas depois eu vou corrigir esses slides. Mas é para vocês terem noção de que existem essas formas para se calcular, estimar a gordura corporal. Normal aqui, dessa aqui, deve ser igual a 1. Às vezes que é complicado, né? Bem complexa a conta. Conta chata de fazer. Temos ainda a circunferência cervical. Essa aqui é até mais simples, inclusive foi proposta há não muito tempo atrás na UFCG, lá em Campina Grande. O pessoal do Dr. Alberto Ramos está fazendo, correlacionando realmente a segurança de você usar a circunferência cervical, porque isso teria a ver com a circunferência abdominal e com a própria obesidade, né? E com o índice de massa corpórea. Então, pessoas com circunferência do pescoço maior do que 37 centímetros para homens e 34 para mulheres equivaleriam a ter um IMC maior do que 25, ou seja, já teria um sobrepeso. O pescoço com a circunferência maior do que 39,5 para homem e 36,5 para mulher já equivaleria a uma obesidade. Então, isso aqui ainda não está literalmente, no meu ver, eu não tenho certeza, mas literalmente publicado, mas que já é mais uma forma da gente ter de avaliar o paciente. E uma relação circunferência abdominal dividida pela altura também seria uma forma interessante de você estar analisando a gordura corporal. O valor normal teria que ser menor do que 0,5. Bem, vamos tratar a síndrome metabólica, né? A gente já... Bem, alguém tem alguma dúvida com relação ao que a gente conversou até agora? Fernando, você fica responsável para responder por todos. Não, professor. Tranquilo, vamos lá. Então, no tratamento, o que a gente vai fazer? Combater a obesidade, sedentarismo e tabagismo, promover, claro, a perda de peso, isso diminui a resistência à insulina, a hipertensão, melhora as dislipidemias e também a glicemia. A cirurgia bariátrica, quem tem indicação para isso, 95% deixa de ter sido metabólica após um ano. Então, você vê a importância da perda de peso, e não só da perda de peso, a mudança, dependendo da técnica que você usa da cirurgia bariátrica, você também dá uma melhora metabólica quase que de imediato, quando você faz, por exemplo, a mudança do trânsito intestinal com o desvio do jejum no ilho. Você joga alimento um pouco digerido num lugar para onde ele já tem ido já digerido. Isso aumenta a liberação de incretinas, principalmente o GLP-1, isso fazendo com que haja uma melhora metabólica significativa poucos dias depois da cirurgia bariátrica. Mesmo antes de perder peso, tem casos que são detalhados, pacientes diabéticos que já no outro dia, já 2, 3, 4, 5 dias já estão sem usar insulina, sem ter perdido peso suficiente ainda para justificar, e simplesmente pelo fato de ter essa mudança nessa produção e liberação desses hormônios gastrointestinais. Dieta do Mediterrâneo. Então, isso aqui é importante, já está devidamente provado de que ela melhora a síndrome metabólica, melhora de uma forma expressiva. O grande problema é conseguir fazer isso nos países onde você não tem o hábito, né? Aqui no Brasil, está a pessoa para comer grama integral, fruta, nozes, azeite de oliva e basicamente comer proteína de origem de peixe, né, de carne branca, é difícil, né? Difícil e caro. Na verdade, é uma dieta cara. E deve tratar a intolerância à glicose, se for necessário, com medicação.
Como tratar a intolerância à glicose? Mudança de estilo de vida. Aqui tem um trabalho chamado também, um estudo chamado DPP, onde se viu que a mudança de estilo de vida com perda de peso, atividade física, seria mais potente do que você utilizar determinadas drogas para evitar o diabetes, para a progressão de uma pessoa com pré-diabetes em diabetes. O uso de sensibilizadores de insulina. Hoje nós temos muitas drogas novas em relação ao que se tinha há não muito tempo atrás, e basicamente a metformina é a primeira escolha, mas a gente tem hoje outras drogas que a gente pode usar e não são secretagogas de insulina, e sim são sensibilizadores. Mas no caso, quando você já usa todo o seu arsenal e for necessário usar, hoje praticamente não precisa. Mas seria uma exceção usar secretagogo de insulina, que seriam as sulfanilureas, principalmente as glitinidas, que não tem mais, inclusive, no mercado brasileiro, caso o sensibilizador por si só não for efetivo. As tiazolidinedionas, as glitazonas, aquela coisa que eu falei para você, a teoria do peso bom, a gente vai estudar isso com bem mais detalhe quando for tratar diabetes. Diminui a esteatose hepática, né? Então ela aumenta peso, mas é o peso periférico, diminui a esteatose e a esteatohepatite não alcoólica, você melhorando a doença gordurosa hepática não alcoólica. Melhora o perfil lipídico, os marcadores de inflamação, a pressão, diminui a mielometaloproteinase tipo 9, que é aquela enzima que praticamente é quem fratura a placa de aterosclerose, de ateroma na parede do vaso, levando à formação de trombo, microalbuminúria e função endotelial. Então, melhora tudo. Diminui 16% o risco de doença coronariana e AVC, acidente vascular cerebral. Diminui 55% a 81% da evolução da glicemia de jejum alterada e a intolerância à glicose para diabetes. A metformina, a principal ação é no fígado, na verdade, ela diminui a resistência à insulina, principalmente a nível hepático, mas tem outros mecanismos de ação que a gente vai falar um pouco mais sobre eles quando estiver falando de diabetes, mas lembrando que ela também estimula a glicólise anaeróbica, ela aumenta a captação de glicose a nível esplâncnico, ela diminui a resistência periférica, e alguns acham até que a metformina também, quando usada via oral, que é como a gente usa, ela também estimularia a secreção de cretinas, como o GLP-1. Isso foi verificado em um trabalho não muito recente, mas assim de alguns poucos anos, onde se injetou a metformina via endovenosa e fez também a comparação com quem toma oral. E os níveis de GLP-1 só se elevam quando você usa por via oral. Então, ela diminui o peso, a inflamação, a dislipidemia e melhora a função endotelial. Esse estudo aqui é um estudo extremamente importante e até hoje muito discutido. É um estudo que foi feito há 30 anos atrás, quase. O chamado United Kingdom Prospective Diabetes Study, ou o KPDS, ou o UKPDS, para quem quiser. Então, o KPDS, ele mostrou que a metformina diminui mortalidade, 42% ele diminui em diabetes, 39% de infarto e 36% de morte por qualquer causa. Então, nesse estudo foi utilizado e comparado tratamentos para diabetes tipo 2, utilizando-se na época só era glibenclamida, a metformina e a insulina. Comparou-se também o uso do captopril, hidroclorotiazida e propanolol. Então, ele estudou o diabetes e viu repercussão também do ponto de vista de hipertensão em diabéticos, né? Então, sobre a síndrome metabólica e o diabetes e a coisa aqui, a metformina teria esses benefícios. De acordo com o KPDS, esse foi um estudo com mais de 10 mil pacientes e um seguimento por mais de 10 anos. Bem, a síndrome metabólica em relação à hipertensão, a gente sabe que diuréticos são geralmente a primeira linha, porém o perfil lipídico e a resistência à insulina pioram. Então, em síndrome metabólica, e principalmente nos diabéticos, a preferência é com os inibidores da enzima de conversão, né, de angiotensina, o IECA, ou então um antagonista do receptor de angiotensina tipo 2, né, que é o BRA, né? Esses inibidores de renina não estão mais no mercado porque, na verdade, não trouxeram nenhum benefício. Esqueci até o nome da droga agora, mas depois eu lembro. Tá? Essas drogas, além de baixar a pressão, nos pacientes que têm síndrome metabólica, principalmente nos diabéticos, levam a uma proteção renal, diminui, eles dão uma
vasoconstrição na artéria eferente e uma vasodilatação na eferente para que haja uma diminuição da hiperfiltração renal. E diminui a microalbuminúria com isso, né? A resistência à insulina e o risco de diabetes e hipertenso. Existe uma das agonistas receptor de angiotensina 2, que é dessas artanas, né? Que é a telmisartana, que já demonstrou claramente que diminui o risco de diabetes em quem faz uso. E também, principalmente, em hipertensos. Com relação às dislipidemias, tratar agressivamente o LDL em pacientes com diabetes deve ficar abaixo de 70. Se o paciente tem risco muito alto, geralmente a gente fala em diabético, ou então que já tem doença coronariana estabelecida, aí já é abaixo de 50 pelos critérios mais recentes. As estatinas, elas são a primeira linha na síndrome metabólica, mas às vezes pode ser necessário associar drogas. Aqui fala-se ainda de niacina, esqueçam isso. Na verdade, hoje a gente associa principalmente com ezetimiba, que é uma droga que inibe a absorção do colesterol a nível de borda e escova da célula lá do intestino. Você tem hoje também os inibidores de PCSK9, mas é muito caro, né? E a gente pode associar fibrato também, dependendo da situação, quando o paciente tem uma hipertrigliceridemia que não cede só a estatina ou nem a dieta e o controle do diabetes. Na síndrome metabólica com um paciente com HIV, usar pravastatina e fibratos. Só que ter cuidado. Por quê? Hoje você pode usar também a rosuvastatina, por conta da alteração hepática que pode ter, por conta da alteração. As drogas com que você trata o HIV, né, os antivirais, elas também atuam na mesma enzima do citocromo P450, 3A4. Então, a pravastatina é no 2A8, se eu não me engano. Tá? Então, e o fibrato, evitar os primeiros. Era a genfibrosila e qual era o outro que tinha naquela época? O bezafibrato. Então, ele deve usar preferivelmente os fibratos de terceira geração, que são o fenofibrato. Tem muito mais estudos com o fenofibrato, mas também poderia-se usar o ciprofibrato. Isso aí não interferiria no metabolismo nem das inibidores de protease, nem dos inibidores de transcriptase reversa. E observações finais: as medicações anti-obesidade elas devem ser utilizadas sempre que necessário. No Brasil, temos a sibutramina e o orlistat, e também temos uma terceira, que é liberada no Brasil, que não está aqui incluída nesse slide, mas é a liraglutida. E possivelmente em breve a semaglutida vai estar também liberada com uma dose específica para a obesidade, que são análogos de receptor de GLP-1, né, que é o incretina. Então a gente vai falar bem mais sobre essa terceira classe aqui, quando a gente falar de diabetes. A sibutramina, ela no Brasil é liberada, e nos países europeus e nos Estados Unidos ela não é liberada, mas ela é um inibidor de recaptação de serotonina. Há quem diga que traz alterações e lesões, poderia trazer a lesões de válvula cardíaca, é pouco observado isso, mas ela diminui o nível de lipídio por conta do controle da fome, diminui o ácido úrico, diminui leptina, diminui resistina, diminui hiperandrogenemia nas mulheres que têm ovário policístico e melhora a esteatohepatite não alcoólica. Considerar as contraindicações para a droga, porque hoje se assina, inclusive, um termo para poder se prescrever, tanto você como o paciente, como o farmacêutico que vende, que seriam: o paciente ele não pode ter doença coronariana diagnosticada, não pode ter arritmia cardíaca, não pode ter trombose venosa, história de trombose venosa profunda, não pode ter AVC ou história de AVC, certo? Então tem algumas limitações e só utilizada a partir dos 18 anos e também no máximo a 65 anos de idade. O orlistat, que na verdade é um inibidor de lipase, né? Então ele faz com que parte da gordura não seja absorvida, cerca de 30% da gordura que você ingere, tá? E ele vai diminuir o IMC, um pouco menos potente, menos potente do que a sibutramina para isso, diminui o percentual de gordura, diminui a resistência à insulina, diminui a suferência abdominal, diminui a PCR, que é uma proteína C reativa marcador inflamatório, e aumenta os níveis de adipodectina. Tem um trabalho que saiu essa semana que eu estava vendo,
que a Orlistat também foi verificado que diminui o risco cardiovascular de uma maneira geral, de evento cardiovascular. Apesar de ser uma droga pouco potente, mas contribui de forma significativa. Bem, era isso aí, pessoal. Isso é uma frase aqui de efeito que a gente já escutou há uma certa vez, que nós só encontramos o que procuramos e só procuramos o que conhecemos. Logo, tentemos conhecer o máximo possível para que a gente possa saber o que procurar e encontrar realmente de uma forma mais assim amena, saber e chegar a um diagnóstico, seja lá do que for na vida, não é só em doença. Ok? Professor, Diga aí, brother. me diz uma coisa, no paciente que ele é pré-diabético, ele já, no caso, vai ter resistência à insulina, né? Pelo menos espera-se isso. E aí ele já fez O pré-diabético, ele não só tem resistência insulínica, como no diagnóstico do diabetes, 70% dos pacientes já têm déficit de insulina. A célula beta já não produz tanto. Mas aí naquele paciente que já fez os critérios de síndrome metabólica, eu já devo iniciar o tratamento dessa pré-diabetes com medicação ou eu posso ficar só na mudança de hábito? Como é que faz isso? Olha, há um tempo atrás, é porque você tem 3 critérios para diagnóstico de pré-diabetes, né? Você tem um critério que é a glicemia de jejum alterada, onde você tem uma glicemia que não atinge nível de diabetes, mas fica ali naquele meio, na área cinzenta de 100 a 125, certo? Mas acima de 125 você tem... Se vocês quiserem, podem abrir as câmeras, porque eu preciso conhecer vocês. Viu? Mas, como eu estava falando, o primeiro critério é síndrome metabólica, é a glicemia de jejum alterada. Outro critério é se você tiver, após um teste de tolerância à glicose, você tem uma glicemia de jejum alterada. Aí eu vou fazer o teste de tolerância e dou na carga de glicose do paciente. Se dá acima de 200 é diabetes, se der abaixo de 140 está normal. Entre 140 e 200 você tem intolerância à glicose. Tá? Vocês vão ver isso tudo na aula de diabetes. E o terceiro critério é você ter a hemoglobina A1C, né, num valor acima de 6,5 para ser diabético. Mas se você para ter intolerância à glicose, entre 5,7, que o normal é até 5,6. Entre 5,7 e 6,4 você tem intolerância à glicose. E acima de 6,5 você tem, maior ou igual a 6,5 você tem diabetes. Então, o que eu vinha utilizando já há algum tempo era, se eu tivesse 2 desses 3 critérios, eu entraria com medicação. Mas existem vários estudiosos, como tem um cara chamado Ralph Defronze, esse cara, ele já quer tratar com 2 drogas já no pré-diabetes. Por quê? Porque ele quer tratar a fisiopatologia da doença. E hoje a gente tem droga segura para isso, drogas que você utiliza 2, 3 drogas e não dão hipoglicemia, porque os mecanismos de ação dessas drogas, que a gente vai discutir com mais propriedade nas aulas de diabetes, que você pode utilizar. Então, existe hoje um consenso de que pré-diabetes pode utilizar já uma primeira droga, nem que seja em monoterapia, a metformina, certo? Agora, existe também estudos que demonstram que em algumas situações não trazem benefício. Quem é no magro, no pré-diabético que é magro, o uso da metformina talvez não teria um grande benefício. É naquele muito idoso, acima de 65, 70 anos, ele ter pré-diabetes e entrar com medicação, talvez não traga tanto benefício. E tem outros critérios mais novos, tá? Porque isso aí foi lançado agora, tem uma semana ou 2, são critérios, se eu não me engano, da ADA, né, que é o ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, em conjunto com o EASI, que é a Organização de Estudo para Diabetes na Europa. Então, eles lançaram esses critérios, eu não estou a par com todos os critérios realmente não, porque eu não peguei esse trabalho completo. Mas, se você, no meu ver, se você tem um paciente que tem pré-diabetes, está acima do peso, né, e tem 2 critérios desses, não tem o que pensar não, tem 101 de glicose e uma hemoglobina A1C de 5,8, trata, remédio, acabou, metformina. E dieta e exercício, mudança de estilo de vida. Remédio sozinho, o efeito dele é significativo, mas é muito menor. Tanto como eu falei agora há pouco para vocês, com um trabalho que é chamado Diabetes Prevention, não sei alguma coisa, o DPP, se chama DPP-4, inclusive. Esse trabalho demonstrou que mudança de estilo de vida leva a muito mais efeito do que o uso isolado do remédio.
em termos de prevenção de evolução para o diabetes definitivo no paciente com pré-diabetes. Ok? Professor, outra dúvida. O senhor falou aí da dieta do Mediterrâneo, né, que ajudaria bastante no paciente com síndrome metabólica. Lá na cardio, a gente ouve falar, quando está estudando hipertensão, de uma outra dieta, que é a dieta DASH. Essa daí mais é para hipertensão. No caso, para síndrome Então, metabólica. não, é mais para o paciente que é cardiopata e hipertenso. Certo, né? então... É mais direcionado, para o síndrome metabólica, a dieta do Mediterrâneo é o ótimo, mas muito difícil. Você conhece alguém que faz isso aqui? Eu não conheço. Nem tem nenhum paciente que vive comendo grão, granola, azeite e peixe, não. Então, é ótima, realmente. É comprovadamente muito benéfica, mas é difícil de você fazer. Até pelo custo também, como eu disse, que é um custo alto. Ok, obrigado. Estou gostando aqui da aula, aqui, porque eu estou vendo o nome de todo mundo que mostra a cara. Na sala de aula, a gente não tem o nome no pezinho, não, né? Na legenda. Mas tudo bem. Amanhã, às 8 horas, a gente faz uma... Eu não vou ver se faço discussão de caso clínico ou se eu adianto uma aula, mas já acho que já dá. Até nessa aula de síndrome metabólica, já dá para discutir alguma coisa de síndrome metabólica. Ok? Ok, professor. Então, obrigado pela atenção e vamos embora. Valeu, professor. Até mais. Boa noite, Valeu, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.